Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Momento Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero, já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quantas pessoas forem possíveis você compartilhar. E o tema de hoje nós vamos falar sobre velas. Mas, para explicar sobre velas, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo e começar a explicar para vocês o fogo. Porque a vela gera uma energia ígnea. Ígnea significa fogo. Então nós temos que entender primeiro o fogo, para depois chegar na vela, para depois explicar a função da vela. Seria fácil se eu montasse esse vídeo aqui e falasse para vocês assim, olha, a vela é para você acender no altar, é para você acender na tronqueira, ela promove uma energia ígnea que vai ativar uma força criadora. Tal. É muito fácil falar isso. Então, eu me aprofundei um pouco, para que você pudesse ter as informações necessárias para que pudéssemos chegar aqui e você poder entender realmente o verdadeiro significado das velas, seja no altar, seja numa oferenda, seja no batismo, seja na tronqueira, seja no rito fúnebre, aonde quiser. Nós vamos criar uma história, um caminho para que você possa entender. Então eu já vou pedir de novo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não gostar, assiste de novo, que aí você dá o dislike ou o like. Eu prefiro o like, tá bom? Vamos lá então. O fogo em si, né? O fogo. Acredita-se que 4,4 milhões de anos, 8 mil anos antes de Cristo, muito antes que ele surgiu, tá? A partir da descoberta do fogo, o fogo tornou-se algo indispensável para todas as civilizações. O fogo, ele é uma reação química que libera luz e calor devido à combustão de diversos materiais. Nós temos que entender que existe muito tempo o fogo. O fogo existiu, o culto ao fogo sagrado existiu, mas eu não estou falando de religião agora, vamos falar sobre o princípio do fogo, tá? O fogo, ele nasceu, na realidade, quando a gente vê o fogo nascendo, lá atrás, ele nasceu da queda de raios. Quando um raio caía numa árvore, ou caía perto de um lugar, de uma mata que já tinha vegetação meia seca, mas a descarga elétrica fazia pegar fogo, e o fogo começou a ser, digamos, vislumbrado pela civilização daquela época. Com o passar dos anos, o próprio homem da época, da civilização antiga, ele descobriu que friccionando duas pedras era capaz de promover fogo. E o fogo aquecia, dava luz, que iluminava e aquecia. O fogo ele é muito importante, tá? E também ele marcou história. Por exemplo, a Inquisição. Diversas pessoas com dons mediúnicos foram queimadas na fogueira da Inquisição. A própria Santa Joana d'Arc, que ouvia espíritos, que é uma das médiuns mais famosas, auditivas, clareaudientes, ela foi queimada numa fogueira por causa disso, né? Porque acusada de bruxaria e etc, etc, etc. E a fogueira da Inquisição eram que chamavam nós queimamos as bruxas, né? As bruxas eram médiuns que conheciam o poder das plantas, conheciam o poder das pedras, conheciam o poder do verbo, o poder da magia. No entanto, foram queimadas na fogueira da Inquisição. Olha, conhecimento das pedras, conhecimento das ervas. Os nossos pajés, os nossos índios nativos aqui também tinham conhecimento sobre isso. Então, se fosse na época, eles teriam que ser queimados também. Se tivesse a Inquisição aqui, eles teriam que ser queimados também. Tudo bem que quando eles foram, quando os portugueses aqui chegaram, houve uma conversão em massa obrigatória. Mas isso é outro assunto, vamos nos manter no fogo aqui. Com o passar dos anos, as pessoas descobriram também que friccionando friccionando a madeira perto de folhas, mato seco, poderia fazer surgir o fogo, até chegarmos propriamente no gás de cozinha, no fogo elétrico, etc, 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 que traz para todos nós aquecimento de águas, aquecimento de comida, de alimentos, etc. Banhos quentes, as termas quentes, nas águas quentes que nós temos
Nós temos em Goiás, lá é natural. Para nós tomarmos banhos quentes tem que aquecer a água. Tudo bem, tem chuveiro elétrico agora, mas antes tinha que aquecer a água. E eram aquecidos em tachos enormes, despejados numa espécie de banheira, num tanque, para que pudessem tomar banhos quentes. Então o fogo sempre foi necessário, sempre foi. Aí nós temos o mito do fogo. Vocês conhecem o mito do fogo? Na mitologia grega, Prometeu, a divindade do fogo, roubou o fogo dos deuses e entregou para a humanidade. E sendo assim, ele foi punido por Zeus por ter entregado o fogo divino para a humanidade. Isso é um mito, né? Um mito do fogo, para que vocês possam entender aqui. Nós temos também o mito nosso de Xangô. Existe uma lenda dentro do livro de Reginaldo Prange, Lendas da Criação, as lendas. E assiste a minha playlist Lendas da Criação, que lá eu converso sobre muitas lendas. Existe uma situação interessante, que quando Xangô queria vir à Terra, o Xumaré levava águas da Terra para os palácios de Xangô, para aplacar o fogo de Xangô, para que ele pudesse abrir as suas portas e olhar para a Terra. É um outro mito também. Temos o mito de Prometeu e temos o mito de Xangô. Xangô, se ele quiser vir à Terra, ele recolhe o seu fogo divino. Não é isso? Ou vocês pensam diferente? Vamos então entender agora as velas mesmo em si, né? As velas foram criadas pelos romanos, mais ou menos 500 a.C. Elas eram imersas e feitas em sebo. E havia grandes máquinas para fazer a vela, envolvia no sebo para retirar as velas. E as velas não eram bonitas que nem hoje, não eram redondinhas que nem é hoje, circular. Eram velas enormes e foram criadas pelos romanos 500 a.C. As primeiras velas foram de sebo. E nós temos também, antes na dinastia Qin, na China, nós temos registros de velas feitas à base de gordura de baleia. A gordura queimava e tinha as velas dentro da gordura da baleia. E temos esses registros. E temos também registros na Índia. E velas eram feitas de parafina de canela. Olha só. Vocês sabiam de tudo isso? Desses mitos do fogo, da dinastia Qin, que era de gordura de baleia, dos romanos 500 a.C., eram imersas em sebo, e agora na Índia a parafina de canela. A vela foi trazida aqui para o Brasil pelos europeus no século XIX. E quando chegou aqui no século XIX, elas ganharam também uma outra conotação, não só a de aquecer, a de iluminar também ambientes. Eu não sei se algum de vocês aqui lembram, se alguém conhece aqui as lamparinas. As lamparinas elas eram usadas em óleo quente. E você acendia um paviozinho, era como se fosse uma velinha pequenininha no óleo quente, e você colocava no copo da lamparina e ela ficava acesa o tempo todo, iluminando a casa por diversas horas. Depois apagava, óbvio. É uma espécie de vela também. Lamparina é uma espécie de vela, só que ela não usava a parafina, ela usava o óleo quente e iluminava, usava num copo mesmo. Só a título de curiosidade para vocês entenderem o poder do fogo. Agora, conhecer um pouquinho da história da vela, da história do fogo, um pouquinho. Nós poderíamos nos aprofundar muito mais. Nós temos que conhecer agora o significado do fogo, o significado do fogo espiritual. Você entendendo o significado do fogo espiritual, eu tenho certeza que você vai acender velas de modo religioso com muito mais fé, com muito mais poder. Você vai dar poder de realização ao acender uma vela. Você vai dar poder de realização. Por quê? Porque aqui eu estou te ensinando de forma descomplicada a Umbanda. Eu estou te ensinando de uma forma descomplicada para que você possa entender a Umbanda como ela é. Então vamos lá. O significado do fogo espiritual. Venha e fica comigo, que eu estou te ensinando de forma descomplicada. O fogo espiritual, ele ajuda no desenvolvimento humano. Como? Tá? Ele existe ligação com o desejo de Deus, com a força de Deus. Ele está ligado à energia maior, ele está ligado à onipotência de Deus. Ele está ligado ao seu desejo de crescer como pessoa, ao seu desejo de crescer e ser melhor. Vale aqui um parênteses agora, falando das coroas dos reis e rainhas.
reis e rainhas da monarquia. Eles usavam a coroa, né, com as setas para cima, porque eles eram considerados os mais próximos de Deus, que eles traziam o fogo de Deus para a sua coroa. Vale fazer um paralelo agora, que Xangô é um dos únicos orixás que tem realmente uma coroa, que é o fogo de Deus. Ele é o fogo de Deus representado na terra, fazendo esse paralelo. O fogo, ele traz a energia que aquece a água, a energia que pode queimar ervas desidratadas e promover a defumação dentro da Umbanda. Então, só por esse detalhe, o fogo já é considerado muito importante para a religião e muito importante para o umbandismo, para todas as religiões. Mas aqui o assunto é Umbanda. Então ele é considerado muito importante, porque através do fogo nós temos o princípio criador, que é Deus, e Deus move em sua onipotência, em sua onipresença, o desejo de crescer, o desejo de expandir, e nos liga à sua força maior. Deus, em sua onipotência, em sua onipresença, nos envia através do fogo o sentimento de buscá-lo, o sentimento de incessante, de buscá-lo, de ir de encontro a Deus. Existem diversos cultos da antiguidade que cultuavam o culto sagrado. Eu cito aqui um dos cursos que eu fiz, que foi Magia do Fogo Divino, Magia das Sete Velas Sagradas, com o pai Rubens Saraceni, aonde eu me formei mago. E, nossa, você se apaixona pelas energias ígneas. Você começa a entender o significado de cada cor de vela. Mas isso eu vou deixar para daqui a pouco. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou passar uma praticazinha para você poder fazer na sua casa usando velas. As velas que você tem aí na sua casa mesmo. E o fogo, dentro do princípio criador, que alimentou a coroa dos reis, alimentou o fogo sagrado dos índios, ele traz a energia sagrada. E essa energia sagrada nós podemos absorver pela palma das mãos, podemos absorver respirando fundo, e podemos absorver essa energia canalizada através do fogo, podemos absorver calmamente para que possa purificar, consumir o negativismo na nossa aura espiritual e no nosso perispírito. Só por isso eu já te falo, o fogo é de mais importante para a religião de Umbanda e para o umbandismo. Existe também os penachos, os cocares dos pajés que são com as setas para cima. E esses cocares com as setas para cima significa também que são os mais próximos de Anderu, que é o Deus, que é Deus. E Anderu é Deus, a força que locomove. E Tupã seria o sopro de Deus, a vida, que dá a vida de Deus. E Deus, na terra, no nosso caso, Olorum, Olô, Senhor, Orum, do céu, Senhor do céu, nos manda, através de todas as energias necessárias, o fogo para estar na terra. É claro que eu estou falando para você fazer o fogo de uma maneira ritualística, né? De uma maneira religiosa. Cito, por exemplo, os ciganos. Quando acendem a fogueira cigana, é um rito sagrado. Os católicos, quando acendem a fogueira de São João Batista, de São João, é um rito sagrado. Não é simplesmente acender a fogueira. Os ciganos também não é simplesmente acender a fogueira. Quando no mês de junho, aqui na Umbanda, promove-se as festanças, as festas de Xangô, promove-se também a energia cósmica de Deus para a Terra, através do fogo divino, que é o princípio criador, que é o princípio divino, aonde que ajuda o desenvolvimento humano. Desenvolvimento esse que cabe a nós, somente a nós, trilharmos um caminho de paz e um caminho de bem. Agora vamos para o significado das velas. Eu vou te explicar aqui o significado das velas para que vocês possam entender e aprender como ativar as velas de uma forma descomplicada, de uma forma simples, clara, objetiva. Porque aqui eu te ajudo a entender a Umbanda de forma descomplicada. Princípio das velas, significado das velas na Umbanda. Eu já falei que o significado do fogo é o princípio criador. E se a vela, ela promove o fogo, ela também é o princípio criador. A vela em si é a luz do sol, favorece transmutação de energias, favorece a queima de energias nocivas, favorece a queima, o consumir energias negativas. Então,
Eu vou repetir. O significado da vela, por enquanto, tá? Estou falando da vela em si, acesa de um modo religioso. Significa o princípio criador que é Deus, significa a luz do sol, favorece transmutação de energias, favorece consumir energias negativas, larvas e miasmas astrais negativos, e favorece também o encaminhar, que agora sim nós podemos começar a entender através do significado das velas o que eu quero dizer para vocês. Todo rito sagrado existe uma vela. Você já percebeu isso? Todo rito. Até em outras religiões existe o rito sagrado da vela, de colocar a chama, seja no budismo, eles acendem o incenso, mas antes precisou do fogo para acender o incenso. Na Índia, em todos os ritos que existem, existe primeiro o fogo, e com o fogo cria-se a energia necessária para poder ativar o que todo mundo ali quer, o que todo mundo precisa. Então nós vamos traçar aqui agora um caminho, tá? Nós vamos traçar um caminho, e esse caminho não vai ser diferente em todos os outros que eu vou dizer. Primeiro nós temos que entender a vela batismal. Quando no batismo, tanto na Umbanda, que eu sei, tanto na Umbanda, que tem o sacramento do batismo, quanto na religião católica, existe a vela batismal. E a vela batismal tem um significado. Eu já falei que o fogo, a vela é o princípio criador, a luz do sol, favorece a transmutação de energias. Eu já falei. Mas e a vela batismal? O que ela inicia? O que ela significa no momento que o sacerdote umbandista, o pai de santo, eleva a vela, cruza a criança com a vela, ou então o padrinho segurando ali a vela batismal? O que significa isso? Nós temos que entender esse significado. E entendendo esse significado, quando você assistir um batismo, ou realizar um batismo, ou levar alguém para ser batizado, seja familiar seu, você vai entender muito melhor. A vela batismal, ela representa o encontro da luz da própria vida. Da vida daquele espírito que está encarnado, daquele espírito que está ali, pequenininho ainda. A vela batismal, ela mostra para o espírito o caminho que tem que seguir, representando a vida a seguir, seguindo os caminhos de Deus. Quando o sacerdote cruza a criança com a vela, ou o padrinho está segurando a vela, aquela vela cria uma energia ígnea de ligação com o fogo de Deus e o fogo de Deus com o ori da criança. E a criança ali, ela é imantada pelo poder do fogo de Deus através do rito do batismo, aonde representa a própria vida da criança, mostrando a ela, para o espírito, o caminho que ela deve seguir, que é os caminhos da luz de Deus. Interessante, né? Interessante o quanto significado tem uma vela batismal. E sabendo o que significa a sua própria vida, eu te pergunto, você sabe onde está a sua vela batismal? Sabe ou não? Deixa aqui escrito aqui nos comentários se você sabe ou não onde está a sua vela batismal. Só para a gente ter uma ideia. E agora sim, podemos partir para outros significados das velas. A vela no rito fúnebre. Quando acende-se velas no rito fúnebre, perto do corpo ali que está presente, ela representa para iluminar o caminho do espírito para os caminhos de Deus. Representa também a transmutação de energias. Transmutação de energias que são nocivas ao espírito. Larvas, miasmas astrais, espíritos obsessores que possam estar envolvendo o espírito do desencarnado. Ele favorece a transmutação desses espíritos. Espíritos sofredores que possam estar juntos ali. A vela, quando acesa de modo ritualístico, eu vou explicar o que é isso depois. De modo ritualístico, você deve entender que de modo ritualístico tem poder, de modo não ritualístico é apenas uma queima de pavio. Mesmo o fogo tendo todo o poder dele, é apenas uma queima de pavio. Quando tem aqueles espíritos sofredores ali, favorece a cura desses espíritos sofredores. E favorece também para todos os que estão presentes uma energia ígnea representando a vida, o fogo de Deus, para que todos possam receber o acalanto, possam receber a paz de todos os presentes. Todos que estão presentes ali receber a paz de Deus. Então a vela no rito fúnebre tem muito poder. E falando em rito fúnebre,
vamos estender um pouquinho agora, depois que a pessoa ela está já enterrada ou cremada, como você entender. Se ela estiver enterrada, quando você vai visitar o túmulo da pessoa, se pode ou não acender velas no túmulo, quando você acender a vela no túmulo, ofereça a vela a Deus. Eu consagro essa vela a Deus, para que possa identificar aonde está o espírito de tal pessoa, e que ele receba a luz dessa vela. Ou seja, você está recebendo, o espírito está recebendo a luz de Deus. Se a pessoa foi cremada, eu aconselho você a acender num cruzeiro do cemitério. Acenda num cruzeiro do cemitério, onde naquele cruzeiro, ali você pede licença às divindades dali, os orixás regentes do cruzeiro do cemitério. Se você não sabe, o Baluaê, o Mulu, Inhaçã das Almas, o Gumegê que ronda o cemitério, e peça licença para todos que estão ali. E acenda uma vela. Eu consagro essa vela a Deus, aos orixás aqui regentes, e peço que a chama dessa vela encontre aonde está o espírito de fulano de tal. Esse espírito vai receber o fogo de Deus, imantado pelos orixás ali presentes, e vai encontrar esse espírito, podendo dar a esse espírito um acalanto, podendo dar a esse espírito um caminho a seguir e podendo até purificá-lo de algum negativismo que ele possa estar sofrendo. Antes que você me pergunte, eu já vou te responder. Posso acender velas para desencarnados, espíritos desencarnados, dentro da minha casa, na minha casa, a sua moradia? Veja bem, nós não sabemos aonde o espírito está. Ele pode estar em qualquer domínio espiritual. Então, como você está mandando o fogo de Deus, esta vela cria um caminho, cria um cordão energético. Vai atingir o espírito. Mas à volta do espírito, existem outros espíritos que podem ver esse caminho traçado e seguir. E quando chega na sua casa, vê que não é direcionado a ele, mesmo assim vai ajudar aqueles espíritos, mas quando a vela acabar, aqueles espíritos podem permanecer ali. Não estou dizendo que vai permanecer, podem permanecer ali. E dentro do terreiro de Umbanda pode? Dentro da minha concepção, pode. Porque no terreiro já temos as tronqueiras firmadas, temos assentamentos firmados. Então, quando você acende aquela vela para aquele espírito que está desencarnado dentro do terreiro, ele recebe a energia. E se vem outros espíritos seguindo eles, a própria tronqueira promove a defesa do terreiro. Os assentamentos que estão aqui envolvidos, as firmezas que estão iluminadas, promovem a defesa do terreiro, a cura desses espíritos, e eles são encaminhados. Vai cada um de cada crença. No budismo, eu não sei o nome daquela casinha, eu estava com o nome até agora há pouco na cabeça, eu esqueci. Não vou falar o nome aqui, senão posso cometer algo errado. Se você souber, coloca aqui nos comentários o nome da casinha do budismo onde permanecem os espíritos. Veja só, tem uma casinha, e aquela casinha toca-se o sino para chamar o espírito e ele receber através do incenso a purificação. Aquela casinha é onde representa a moradia e não a casa, a sua casa. É aquela casinha que tem um nome que eu esqueci, ela representa ali o caminho de Deus, o caminho. Então, mesmo que tenha espíritos ligados ao espírito que você está evocando, ele vai chegar naquela casinha que é um portal e é automaticamente encaminhado. Mas as pessoas que têm essa casinha em casa são altamente preparadas para a sua religião, no caso do budismo, e preparadas para realizar esse rito. Você pode me responder, eu tenho um altar em casa, posso fazer isso? Olha, se você se sente altamente preparado, esteja à vontade. Eu, Paulo, eu digo, eu tenho 53 anos de vida e pode-se dizer que eu tenho 53 anos e 9 meses de Umbanda. Porque dentro da barriga da minha mãe eu já era umbandista. Eu já estava com ela dentro do terreiro de Umbanda, escutando o tambor dentro da barriga dela. E eu me sinto um médium capacitado, me sinto um eterno aprendiz da Umbanda, porque todos os dias eu aprendo. Então eu deixo aqui, eu não acendo velas para entes queridos dentro da minha casa, acendo dentro do meu terreiro, na minha casa não. E há quem vai falar assim, mas nem dentro do terreiro pode, mas você pode acender na igreja. Ué, por que na igreja pode e no terreiro não pode? Fica a minha pergunta aqui no ar. Vamos lá então, velas nas oferendas.
ela ativa a energia ígnea, que é o princípio criador, que é o fogo de Deus, para alavancar o potencial dos elementos que estão ali na oferenda. Seja oferenda de frutas, seja oferenda de flores, seja oferenda de líquidos, seja oferenda de comidas mesmo, comidas ritualísticas, né? No caso de Oxalá canjica, no caso dos pretos velhos, o tutu de feijão, o virado de feijão, a feijoada de Ogum, serve para alavancar o potencial dos elementos ali. E também numa oferenda, se você faz um círculo de velas envolvendo os elementos dentro, serve como proteção dos elementos que estão ali, circulando aqueles elementos para que aqueles elementos possam realizar o trabalho da oferenda que foi ativada. Ou seja, a oferenda tem um objetivo. E qual foi o objetivo? Aí que cada um que está fazendo a sua oferenda que vai entender o objetivo, não é verdade? Numa oferenda, quando você coloca, por exemplo, água na oferenda, a vela ali, ela serve para aquecer a água, porque a água aquecida, espiritualmente falando, tá? A água aquecida tem um outro poder. Então, velas serve para, além da proteção, além de ser o princípio criador, além de alavancar, ela serve para se unir a outros elementos e, através desses elementos, criar um poder de ação gigantesco. Vamos para mais uma vela. Velas acesas no altar. Eu poderia simplesmente dizer para vocês que é para iluminar e ativar as firmezas. Pronto, já está respondido. Iluminar e ativar as firmezas. Mas eu preciso ir além, porque aqui nós entendemos Umbanda de forma descomplicada. E quando eu falo ir além, é você compreender o passo a passo realmente de um verdadeiro aprendizado. Então vamos lá. Velas no altar. Quando você acende uma vela no altar, tem sim o princípio criador, a energia ígnea, mas ela ajuda a abrir e fechar portais. Portais das imagens, das pedras, das plantas. Ela abre o portal, irradia o que precisa irradiar para o terreiro. Acabou, ela fecha. Ela abre o portal, puxa o que tem que ser puxado, absorvendo energias negativas. Acabou, ela fecha. Então as velas dentro de um altar, além de iluminar as firmezas e ativar as firmezas, ela é o princípio criador, energia ígnea, e ela promove a abertura e o fechamento de portais, seja ela das imagens, seja ela das pedras, seja ela das plantas, seja de águas que pode ter também ali, que são portais também, águas em recipientes como quartinhas, tigelas, copos, são puros portais. Quando você faz uma firmeza, você consagra a vela a Deus, ou consagra essa vela a Deus e consagra essa vela ao caboclo, ao preto velho, não é isso? E aquela vela acaba virando um portal, ela acaba virando uma referência direto para a imagem, direto para o domínio, a realidade de onde está o caboclo ou o preto velho. E isso serve para todas as entidades. Vamos para mais uma vela. Bom, se eu falei velas no altar, eu tenho que falar velas na tronqueira. Tronqueira é a casinha de Exu, né? É onde fica as firmezas, os assentamentos da esquerda da casa. É onde que é a fortaleza, onde que é o muro que protege o terreiro e protege a casa. É o muro espiritual, é a fortaleza espiritual, que não deixa o terreiro ser atacado por espíritos negativos e ou por espíritos atrasados. Ok? Então, as velas da tronqueira, princípio criador, energia ígnea de Deus. Ela protege a casa, levando luz às trevas ou espíritos que atacam o terreiro. Quando você acende velas, os Exus têm o poder de Deus, o fogo de Deus, para que eles possam atingir em sua potência, em sua plenitude, e exercer a sua função de Exu e de Pombagira. Tá aí. Olha, você sabia de tudo isso? Antes de partir para a próxima vela, vocês entenderam o quanto é importante deixar iluminado o seu altar e iluminada a sua tronqueira? Pai Paulo, não tenho tronqueira em casa. Tá tudo bem. Ninguém é obrigado a ter tronqueira em casa. Mas eu aconselho e estimulo todos os meus filhos e todas as pessoas a terem um altar, nem que se for uma imagem, que é um elo de ligação com o fogo de Deus, com a sua religiosidade na sua casa. Vamos falar de vela de anjo de guarda. Tá? Os guias nos mandam acender velas para anjo de guarda.
Até mesmo pessoas que estão em tratamento, ilumine o seu anjo de guarda. A entidade poderia dizer, ilumina Ogum, clame a força de Ogum, clame a força de Oxóssi, clame a força de Xangô, clame a força de Oxum, de Iemanjá e assim por diante. No entanto, eles simplificam, dizendo, acende a vela para o seu anjo de guarda. Porque eles entendem, muitas vezes eles entendem que a crença da pessoa, a fé da pessoa, não é o suficiente para acender uma vela diretamente para Ogum. No entanto, o anjo é comum a todas as religiões. É comum ao catolicismo, é comum ao protestantismo, é comum ao umbandismo e todas as outras crenças entendem que anjo, até no judaísmo, no Islã, nós temos a apresentação de anjos na nossa vida. E então, anjo é uma força celestial. Se é uma força celestial, é o princípio criador, é a energia ígnea de Deus. Quando você acende uma vela para o seu anjo de guarda, você não está iluminando o anjo de guarda, gente. Vamos entender isso. Aquela vela de 7 dias que a gente deixa acesa para o anjo de guarda, você não está iluminando o anjo de guarda. Não é que o anjo precisa de vela. Quem está precisando de vela é você. É você que está precisando da vela do anjo de guarda. Você consagra a vela ao anjo de guarda. E aí cria-se um cordão energético, seja na vela palito é essa aqui assim, ó, tá? Ou a vela de 7 dias, cria-se um poder da vela palito ou vela de 7 dias, o elo de ligação com o anjo, o princípio criador, o fogo de Deus, atinge a vela e a vela cria um cordão energético até você, porque você mentaliza a vela. E você mentalizando a vela, o fogo de Deus está te circulando. Eu falo que vela de 7 dias para anjo de guarda é vela de um bandista preguiçoso. Eu falo isso. Por que preguiçoso? Porque o correto é você rezar, orar todos os dias para o seu anjo de guarda. É o correto. O correto seria você acender uma vela palito todos os dias para o seu anjo de guarda. Todos os dias, uma vela palito assim, ó. Todos os dias. Mas existe a vela de 7 dias, então eu vou acender a vela de 7 dias para o meu anjo de guarda. É diferente de um assentamento de uma tronqueira, onde você pode iluminar por 7 dias. Pode não, deve iluminar por 7 dias. Estou falando de anjo de guarda. Quando você ilumina o seu anjo de guarda por 7 dias, você tem que se conectar à vela todos os dias. E se você se conectar à vela todos os dias, existe aquela força celestial, aquela energia ígnea, que vem até você e promove a purificação. A minha vela está acesa lá, né? Vamos pensar assim. Eu daqui mentalizo a minha vela, que meu anjo de guarda, em nome de Olorum, em nome dos sagrados orixás nesse momento, através da chama dessa vela, possa me abençoar e trazer para mim a purificação que eu estou precisando. Amém. No nosso livro de orações, existem diversas orações de anjo de guarda, inclusive a oração de anjo de guarda para antes da gira. Porque anjo é uma força celestial. Respeito todas as formas diferentes de crença ou de como acreditar. Eu acredito que anjo é uma força celestial. Então, quando você acende a vela de 7 dias, você tem que se ligar à vela. Quando você acende a vela palito, é uma ação ali temporária, de 4, 5 horas. E a vela de 7 dias é por 7 dias. Então, é mais fácil acender a vela de 7 dias? É melhor? Se você se conectar à vela todos os dias, é melhor. Se não, não. Crie o hábito e acenda a vela palito. Até você ter o hábito de rezar todos os dias e aí então você descarta a palito e acende a vela de 7º dia. Mas eu falei para você ficar comigo até o final desse vídeo. Né? E no final do vídeo eu falei que eu ia te ensinar algo. Né? Então, eu já falei para vocês que a vela é o princípio criador. É o fogo de Deus. Não é isso? Então você acende a vela normalmente. Acende a vela normalmente. Acesa normalmente, está acesa. E agora que ela está aqui, você precisa criar um objetivo. Você já sabe que o fogo é o princípio criador, é o fogo de Deus, é a energia ígnea que promove uma ação ígnea na sua vida. Você já sabe disso, então não preciso ficar repetindo. A partir do momento que você sabe disso, você pode criar um objetivo, seja um próprio Deus, um Xangô, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Oxum,
com os orixás que vocês quiserem. Você já sabe que aqui é o princípio criador, que Deus já está presente, porque representa o fogo divino. Então, você pode evocar os orixás. Você pode evocar o seu anjo de guarda através de uma chama de vela. Evocar uma entidade espiritual, porque a entidade espiritual sabe que a vela é o fogo de Deus. Então, você vai escolher. E aí você vai fazer assim, colocar aqui acima da sua cabeça. Ou aqui ao lado, como você preferir. Eu vou deixar aqui ao lado aqui, tá? Você vai fechar os seus olhos, que é muito importante a concentração, muito importante. Eu consagro essa vela a Deus, ao meu anjo de guarda, para que através da chama dessa vela, ele possa purificar o meu ser, meu corpo, meu espírito, e possa me preparar para que eu possa ter um bom dia e boas horas de trabalho. Possa me preparar para os trabalhos mediúnicos dessa semana. Possa me preparar para que eu tenha, nesse dia de hoje, força suficiente para buscar os meus objetivos. Aqui eu consagrei ao meu anjo de guarda. Eu posso pegar uma vela verde, e a vela verde vai estar aqui. Eu consagro essa vela a Deus, ao Pai Oxóssi, e vos clamo que através da chama dessa vela ele promova em mim, no meu espírito, uma força expansora para que eu consiga alcançar o meu objetivo. E assim vai, você pode pedir e conhecer os fatores. Velas coloridas, que é muito importante. A vela branca, ela absorve, ela transmite todas as cores. É como se fosse um prisma. Um prisma colocado com uma luz e na luz reflete todas as cores. A vela branca, ela irradia todas as cores. A chama, ela irradia todas as cores. No entanto, se você usa uma vela branca, ela trabalha em todas as frequências de cores. Se você usa uma vela verde, ela trabalha na frequência verde. Se você usa uma vela vermelha, ela trabalha na frequência vermelha. E assim por diante. Existe um livro chamado Magia das Velas, de Pai Rubens Saraceni, e eu gosto muito desse livro, onde ele mostra a simbologia das velas coloridas, o que elas formam quando você acende a vela. Eu não estou dizendo para vocês comprarem o livro e ler, é apenas uma recomendação de leitura, é uma recomendação. Quem vai decidir se você vai se comprar e ler é vocês. Tá? Agora que a vela está acesa do meu anjo, aqui, eu tenho que respirar fundo, né? E absorver a energia que o anjo me dá. Meu nome é Paulo Ludogero, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Aqui eu te ensino a entender a Umbanda de forma descomplicada. Axé!